Isso é uma boa questão. Na verdade, a ideia do inconsciente, ela vai, né? Ela não foi pensada inicialmente por Freud, apesar do Freud ter utilizado isso, né? Mas a maneira de pensar o inconsciente por Freud é única, né? Sim. Ele foi o primeiro a pensar o inconsciente daquela Do jeito forma, que ele do pensou, jeito só que ele ele pensou, pensou. digamos assim. E aí, tanto que o inconsciente ele sofre mudanças, né? Enquanto o Sim. Freud vai falar de um lugar, né? Claro, uma metáfora, né? De um espaço onde nós não somos nós mesmos, né? Onde nós nos desconhecemos, né? Esse outro espaço, esse outro continente, né? Claro, sempre em metáfora, né? Que é o inconsciente, né? Que está em outro espaço, né? E os lacanianos vão pensar, por exemplo, a ideia do inconsciente na linguagem, né? Da Sim. maneira que é falada. Mas como, né? Aquela questão, né? Eu estou muito mais próximo de Freud do que de Lacan. Então, né? No meu processo formativo em psicanálise, eu sempre estou pensando ali mais próximo de Freud, né? Até por questões assim de base, né? A gente conversou, né? Preciso ter uma base bem definida das origens de alguma coisa para a gente começar a ver outras, né? Então, a ideia do inconsciente enquanto esse outro lugar, né? Onde a gente por vezes não se reconhece, né? Não reconhece que aquelas ações são nossas, né? E aí desse espaço que apesar de ser algo que a gente pode se apropriar, mas como algo que nos é desconhecido também em nós mesmos, né? Por isso é até engraçado, né, a maneira como a gente define, talvez, as coisas e as manifestações do inconsciente na nossa vida, né? Quando o Freud vai falar, por exemplo, na psicopatologia da vida cotidiana, ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, que tem momentos ao longo da nossa vida, durante o nosso dia, inclusive um dos livros mais famosos dele é esse, né? Porque ele tentou vender ali a interpretação dos sonhos durante mais de 10 anos, a galera não leu, mas quando ele lança a psicopatologia da vida cotidiana, por ser algo mais próximo da realidade das pessoas, né? Porque até então ninguém valorizava tanto a questão dos sonhos, né? Sim. E aí, então, né, com a psicopatologia da vida cotidiana, por ser da vida cotidiana, a galera achou mais próximo e leu mais. E aí ele vai falar justamente dessas manifestações do subconsciente, né? Os atos falhos, né? Coisas que a gente faz, né? E não se dá conta do porquê fez, né? Trocas de palavras, confusões de nomes, piadas, muitas vezes autodepreciativas, né? E jogos de palavras ali que a gente faz muitas vezes para mascarar alguma coisa, né? E muitas das vezes são reflexos de coisas que a gente gostaria de fazer, gostaria de dizer, mas que a gente não pode, porque quando entra pela via da consciência, é barrado pelo que ele vai chamar de supereu, né, que seria a instância da lei, e é barrado pela consciência. Ou seja, até muitos esquecimentos, muitas vezes, né, são provocados justamente por esse movimento aí, né? A gente ia falar alguma coisa, só que aí, de certa forma, parece que vai chocar, né, as pessoas, ou vai ser muito impertinente para o momento, e aí a gente esquece para justamente evitar que a gente fale alguma coisa Sim. e ali afete, né? Isso muitas vezes aparece também na clínica, né? E é um ponto interessante, né? Quando a gente vai falar da psicanálise, né? A gente pode conceituar, por exemplo, que o inconsciente ele só vai existir ali no espaço clínico. Sim. Porque em outros espaços, não necessariamente aquilo que a pessoa disse realmente foi uma manifestação do inconsciente, né? Mas sim naquele espaço clínico, naquele setting terapêutico, a pessoa se esqueceu justamente no momento que ia contar alguma coisa que poderia, né, ser um alvo de um sofrimento muito grande, né, ou poderia significar uma traição dela aos valores que ela tenha na família, né, ou que era muito difícil de admitir, e aí ela se esqueceu. Ou então ela troca um nome ali no momento da terapia, e aí ela mesma se dá conta disso e diz, poxa, eu troquei o nome dele por esse. E é estranho isso porque, né, eu não pensava muito nessa pessoa, mas parece que ela ainda está aqui, né? Eu ainda me rememoro disso. E um ponto interessante é justamente o Freud tratar essa ideia da manifestação do inconsciente, né, e do, digamos assim, doente do inconsciente, como isso, né, que a gente vai ter a tradução feita para o inglês, né, e a colocação da ideia de id, né, mas, né, a tradução direta do alemão a gente pega o isso, né, como esse, digamos assim, essa entidade do inconsciente, claro, estou chamando aqui de entidade para ficar uma coisa mais fácil de dizer, Sim. uma metáfora, mas como essa coisa do inconsciente aí que aparece, que emerge quando a gente menos espera, né? Por isso que a gente diz, isso me aconteceu, né? Isso não fui eu, né? Isso foi uma outra coisa.